A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, certamente não sabe para onde vai. Vamos a mais edição de 3 Dedos de Prosas. Se gostarem, deem o ok de positivo. Façam o triplo C, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam. Acesse o sininho para novas lives. Então vamos à primeira de nossas 3 prosas de hoje. Como profundo cidadão do movimento municipalista e conhecedor de muitas cidades Brasil afora, especialmente os 417 municípios baianos, gosto de observar, através de um olhar clínico, o crescimento econômico, cultural, de desenvolvimento social, índice de desenvolvimento humano, IDH, e aspectos urbanos e de planejamento dessas cidades, sejam as quais de pequenas, de 2 a 11 mil habitantes, média de 20 a 50 mil habitantes, e grandes, de 90 a 150 mil habitantes. E percebo, com certa angústia até, o engessamento da economia e de desenvolvimento que emperram e dificultam o crescimento e modernidade urbana de cada uma delas. Agora, a divulgação de um estudo confirma minhas críticas e observações. Por exemplo, enquanto Salvador, a capital baiana, ocupa o 9º lugar, ou seja, a 9ª posição, em ranking de cidades mais influentes do Brasil, porém, mais da metade dos municípios baianos não apresentam nenhum nível de centralidade na gestão de território. Conforme o estudo Gestão de Território do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi divulgado ontem, quarta-feira, 26, os maiores centros de gestão do território são os municípios de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro e Camaçari. Ou seja, são cidades que crescem em proporção razoável, tanto economicamente quanto em desenvolvimento urbano, qualidade de vida e outros itens estudados. O nível de centralidade de cada município é estabelecido a partir da existência e da intensidade das ligações e relacionamentos entre entes econômicos, empresas e políticos, instituições dos governos federal e estadual, neles localizados ou existentes. Ou seja, municípios com uma economia pujante e índices de desenvolvimento bastante satisfatórios. Na Bahia, 227 dos 417 municípios baianos, o equivalente aí a 54,4%, não têm, ao mesmo tempo, unidades de empresas multilocalizadas e das instituições públicas federais e estaduais descentralizadas. A proporção é positiva em comparação ao cenário nacional. No país, 60,9% dos municípios, um total de 3.394 cidades, não possuem as duas estruturas. Na Bahia, Salvador e Feira de Santana, os 2 municípios mais populosos do estado, lideram tanto na gestão empresarial quanto na gestão pública, ou seja, ambos apresentam quase que o mesmo perfil de cidade, sempre em desenvolvimento. No que diz respeito à gestão empresarial, a cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, aparece em 3º lugar, seguido por Camaçari e Vitória da Conquista. No que se refere à gestão pública, se destacam as cidades de Vitória da Conquista, Juazeiro e Barreiras, entre as 5 mais influentes. Quando o médico Ubaldo Dantas governou Itabuna, no sul da Bahia, por 6 anos, o mandato era de 6, ele promoveu uma gestão de formato do tipo governo de estado, ou seja, administrou a cidade como se esta fosse um modelo de gestão administrativa de estado. Depois, Jabes Ribeiro Ilhéus
também no sul da Bahia, e isso nos anos 80 e 90. Já o pós-2000, ou seja, após 2000, Nilo Coelho fez o mesmo em Guanabi. Então, para os municípios, para isto acontecer, até mesmo com cidades de população entre 9 e 40 mil e até 90 mil habitantes, este tipo de modelo de gestão é que daria aos prefeitos a capacidade de governar seus municípios bem nesse estilo de competência, inovação e modernização de suas cidades. E isso passa por um processo de depuração política, ou seja, uma equipe de secretários, composta por técnicos, seja titular ou no setor, com cargos políticos, os cargos políticos sendo reduzidos de maneira gradual. Porque, geralmente, os prefeitos são induzidos a pensar que todo titular de suas secretarias tem que ser político e ter mais perfil político, e este é o resultado das 10 razões, ou seja, que levam os municípios ao atraso. Isto evitaria o engessamento e, consequente, como eu falei, o atraso eterno, sem crescimento, sem desenvolvimento econômico, comercial e industrial, sem o desenvolvimento e a modernidade urbana. Bom, eu quero dizer o seguinte: as cidades precisam, elas para serem influentes nesse aspecto, elas precisam ter fábricas, grandes empresas comerciais e também órgãos de governos federal e estadual. Por exemplo, aqui em Livramento, nós temos os governos estaduais funcionando em Brumado, Guanabi ou Vitória da Conquista. Se tivéssemos aqui, como tem alguns em Paramirim, por Macaúbas, certamente seria uma cidade mais de acordo nesse sentido. Vamos agora à prosa de número 2. Uma boa notícia para as mulheres: o Sistema Único de Saúde começará a substituir gradualmente o teste citopatológico, conhecido como Papa Nicolau, que eu soube é chato pra caramba. Vai ser substituído pelo exame molecular de DNA HPV para a detecção do HPV a partir deste ano. Com a mudança, o intervalo entre as coletas será de 5 anos, desde que o diagnóstico do vírus seja negativo. Esse diagnóstico precisa ser negativo. A faixa etária para o exame de rastreio permanece entre 25 e 49 anos para mulheres sem sintomas ou suspeita de infecção. As novas diretrizes foram apresentadas ontem, quarta-feira, pelo Instituto Nacional do Câncer e já foram aprovadas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e pela Conitec. O HPV é responsável por mais de 99% dos casos de câncer de colo do útero, uma das doenças mais incidentes, também muito temida entre as mulheres de todo o mundo, em especial as nossas brasileiras. Especialistas acreditam que, com o avanço da vacinação e do rastreio, a doença até poderá ser erradicada em 20 anos. Tomara, O teste molecular de DNA HPV foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde em 2021, devido à sua maior eficácia na redução de casos e de óbitos. Ele permite identificar o subtipo do vírus, o que é essencial, pois nem todos os tipos do HPV apresentam risco de câncer. As novas diretrizes também incluem a implementação de rastreio organizado e autocoleta de material em populações de difícil acesso, além de orientações específicas para o atendimento de pessoas transgênero, não binárias e intersexuais. O câncer de colo do útero é um dos maiores medos, como eu falei, de todas as mulheres, porque ele parece ser frequente, matando pessoas do sexo feminino, sem idade aparente, podendo ser mulheres novas entre 20 e 40 anos, principalmente, ok? Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje.
atenção, hein? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou, também ontem, quarta-feira, 26, a interdição cautelar da pasta dental Colgate Clean Mint em todo o território nacional. A medida, com validade de 90 dias, foi tomada após a agência registrar 8 notificações envolvendo 13 casos de eventos adversos entre janeiro e março deste ano. Entre os sintomas relatados por consumidores estão inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência, dormência na região bucal, ressecamento, irritação gengival e vermelhidão. A Colgate-Palmolive, a fabricante, ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. Em nota após relatos dos clientes, a empresa afirmou que o fluoreto de estânio é seguro, é usado na fabricação e é eficaz e amplamente usado em quase todos os clínicos dentais ao redor do mundo, ou todos. A Colgate diz também que a nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento, além de testes extensivos com consumidores, inclusive no Brasil. E que os produtos e ingredientes passam por testes rigorosos e são aprovados por agências regulatórias em todo o mundo. Mas esta não é a primeira vez que produtos da marca enfrentam questionamentos recentes. A nova fórmula do Colgate Total Prevenção Ativa, lançada em julho de 2024, com fluoreto de estânio em substituição ao fluoreto de sódio, também já havia gerado debates sobre possíveis reações alérgicas. A interdição determinada pela Anvisa permite que a empresa recorra da decisão durante esse período aí de 90 dias. Enquanto isso, a agência mantém o monitoramento de eventuais novos casos e aguarda posicionamentos técnicos das entidades envolvidas. Consumidores que apresentarem reações para o uso do produto devem procurar atendimento médico e notificar a Anvisa por meio do sistema Vigipós, ok? Portanto, é necessário ter cautela e até suspender, por enquanto, a compra da pasta Flúor Colgate Clean Mint quando for as compras nos supermercados. Se gostaram, né, da live, deu aquele positivo, curta, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, acessem o sininho para a notificação de novas lives. Até a próxima!